Tudo certo, então? Todos estão me ouvindo? Sim. Beleza, então. Só um minutinho aqui. Eu não consegui entrar logo de primeira, não, mas tentei várias vezes, agora foi. Eu não consegui. É sempre assim com esses Meet. Meu Deus do céu. Ai, ai. Bom, pessoal, hoje é nosso último dia aí do clube de leitura. Não sei se o Henrique quer fazer agora os repasses com relação aos certificados, aí só para situar vocês sobre como está funcionando. Daí, caso alguém tenha alguma dúvida sobre sobre como vai funcionar a questão das horas. Não, então, eu faço um breve comentário sobre isso. É que a gente vai organizar os certificados agora em outubro já, no início de outubro. Porém, ganha os certificados, assim como estava escrito na descrição e como a gente comentou aqui nos outros clubes, ganha quem participou de 75% do primeiro clube, desse clube ou mais, né? Então, quem participou de 3 reuniões ou mais. Porque senão, para não ficar muito assim, certificado misturado, às vezes dava uma confusão com a hora do pessoal e tudo mais. Daí a gente decidiu resolver desse jeito. Então, era mais isso, acredito. Maravilha, então. Bom, pessoal, hoje a gente vai discutir a parte 3, né, o universo cultural. E, basicamente, a gente vai discutir os capítulos, os discursos imbricados, e histórias extraordinárias e o destino de cada um. Quem está aqui hoje para ajudar a apresentar vai ser o Lucas. Quer se apresentar, Lucas? O Lucas que é novo petiano aí. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Como o Alexandre falou, meu nome é Lucas. Eu vou estar aí junto com ele apresentando essa última parte, mais especificamente o capítulo 8, né? E acho que é isso, cara. Não tem muito mais que falar, pelo menos por hora. Perfeito. Bom, eu vou iniciar aqui a exposição. Eu vou apresentar o capítulo 7, só contextualizar um pouco sobre o capítulo 3, a parte 3, no caso, que é o Universo, Cultura e Projeções Imaginárias e Vivências Reais. Esse capítulo é bem interessante porque ele trata bastante sobre como funcionava a Inquisição e também a questão do processo de interrogação, dos interrogatórios, de tortura, e também fala um pouco sobre a questão cultural. Bom, iniciando então, na introdução desse capítulo, né, os discos imbricados, a Laura Daniela de Souza coloca para a gente uma coisa que é necessário a gente lembrar, que tanto a feitiçaria como o estado absoluto são basicamente fenômenos modernos, como ela coloca. Nota-se que foi a gigantesca cruz de fogo da caça às bruxas que recobriu mais uniformemente a Europa. E daí também ela coloca que deixa eu ver. Desculpa aí, gente. Minhas anotações estão bem bem amontoadas aqui. Desculpa por isso. Bom, como ela coloca, né, curiosamente, pelas amplas regiões envolvidas, né, a feitiçaria moderna aproxima-se de um outro fenômeno que também se relacionou geograficamente com diversas distantes umas das outras. A montagem e funcionamento do antigo sistema colonial. Então, ela coloca que tanto a feitiçaria e o sistema colonial estavam basicamente articuladas entre si nesse sentido. E ela também coloca que no trabalho dela, né, no caso desse trabalho, a feitiçaria e sistema colonial se articulam na medida em que, segundo um, confere a especificidade da primeira. Se alguém quiser me interromper em algum momento para fazer algum comentário sobre o que eu estiver falando, alguma dúvida, caso não esteja sendo claro, fiquem à vontade, pessoal. Daí eu já me corrijo aqui. Ela coloca que o objeto de estudo dela é basicamente a feitiçaria no Brasil colonial e que ela procura captar o emaranhado de fios que tecem e lhe dão feição simultaneamente universal. Bom, daí nisso a gente vai entrar no primeiro tópico desse capítulo, que é as caças bruxas e a Inquisição, pesadelos modernos. E ela coloca que a Inquisição como
como tribunal religioso, era encarregado de julgar e punir culpas de heresia, que foi estabelecido no século XVIII para enfrentar esse avanço herético, não sei se dá para falar dessa forma, mas avanço de uma cultura que fosse popular, uma cultura meio pagã, e também preocupados com a questão herética, os inquisidores e os manuais contribuíram, entretanto, à construção de um modelo simbólico à feitiçaria, ou seja, eram nesses manuais que os padres utilizavam para tentar identificar fenômenos de feitiçaria ou de qualquer elemento herético de uma cultura popular. Assim, era atribuído aos hereges as culpas, ou então qualquer pecado, qualquer coisa meio, não sei como posso dizer, acho que sórdida. E também que a cultura clerical recusava em bloco a cultura folclórica. E também que a camada culta dos clérigos conseguiu aparelhar seu sistema cultural de uma forma que se mantivesse coesa. Eu também coloco que havia, portanto, momentos em que se tornava necessário entender os anseios populares, e foi ainda nesse momento que ela coloca aqui o exemplo do Legoff, quando ele falou um pouco sobre a criação do purgatório. Vocês estão ligados o que era o purgatório, né? Seria aquele lugar no qual as pessoas que morreram aguardavam a sua sentença. E, basicamente, nesse momento de medo, assim, na qual as pessoas buscavam salvação, o purgatório era como se fosse como posso dizer? Era um lugar seguro, porque por mais que você estivesse morto e não tivesse um destino definido, você poderia tanto ir para o céu como também ir para o inferno, porque você poderia ter trabalhos que os seus parentes estivessem fazendo, como rezas, oferendas de dinheiro para a igreja. Dessa forma, você teria a tua salvação paga de algum jeito. Ela também coloca um pouco sobre como a sombra de heresia começou a crescer sobre as práticas mágicas, né, e superstições pós-pagãs, até então toleradas e não sei exatamente como que fala, constitutivas da vida cotidiana das populações europeias. E ela coloca que tanto a heresia como a feitiçaria foram paulativamente sendo demonizadas pela cultura dominante num contexto já moderno em que o diabo seria sempre terrível e nunca mais. Eu não sei o que estava escrito aqui. Bufo? Não estou entendendo nem o que eu estou escrevendo aqui, gente. Desculpa por isso. Bom, na época moderna, a feitiçaria acabaria se tornando uma forma de heresia, né? E responsável na Europa basicamente seria responsável pela queima de diversas pessoas entre 250 anos, né, durante a Caça das Bruxas, que atingiu seu apogeu entre 1560 e 1630. Em todos eles, punia-se a feitiçaria como a mais grave dos crimes humanos e enorme pecado contra Deus, e como ela coloca aqui, era simultaneamente crime de lesa majestade divina e humana. Por quê? Porque você estaria ferindo tanto a ordem divina, no caso Deus, como também você estaria ferindo os seres humanos, né? Então, você está ferindo Deus e a nós, o mundo. Não ia falar mundo carnal, mas eu acho que o mundo da criação, de certa forma. Aí, tanto a igreja, Estado e a justiça e a religião debruçaram-se assim sobre a feitiçaria na época moderna. Ela também cita aqui alguns exemplos de alguns historiadores, né? Como disse Muncher Bled, a feitiçaria ajudou a promoção de um modelo de homem novo, atendendo à necessidade de absolutistas de incremento da autoridade e do controle, exorcizando demônios. Os europeus impõem um modelo de dominação política e ideológica. As novas formas jurídicas que buscavam vigiar as populações, unificar as penas, serviam à recente organização do Estado e afirmavam as suas garras. Deixa eu ver o que mais. Daí, em outras palavras, demandando as estruturas políticas
do Estado absoluto, o direito criminal criava, assim, condições de perseguição simultaneamente simultaneamente se consolidavam e legitimavam a perseguição. Ela também coloca que o domínio privilegiado de Satã foi nos tempos modernos e não na Idade Média. Ela coloca que a questão da Península Ibérica, que a Inquisição foi um elemento essencial à consolidação do aparelho do Estado, foi melhor auxiliar do Leviatã, né? Que basicamente seria o instrumento de monarquia e elemento regulador das relações entre poder real e poder inquisitorial. E esse embate teve a Inquisição como lugar privilegiado, dadas as características do caso Luso. Houve também momentos em que as forças envolvidas na luta fizeram do Santo Ofício mais do que um Estado dentro de um Estado ao lado dele, mas seria uma espécie de Estado acima de Estado, ou seja, o Santo Ofício teria poder absoluto sobre todas as formas de poder, assim, dentro do requisito de leis. Daí ela faz um adendo, né? Ao contrário de como procurei mostrar as atividades inquisitoriais, os dois lados do Atlântico semearam horror e pânico, deteriorando o tecido social, mesmo quando se dirigiam a crimes menos cobiçados e rentáveis como a feitiçaria e as práticas mágicas. E que por todo o período colonial o Brasil subordinou-se assim ao Tribunal de Lisboa, e que tanto o reino... como é que é? Ah, tá. Que basicamente ela dá um exemplo da questão, acho que dos tentáculos, assim, mas acho que isso era um pouquinho mais para trás. Ela fala que basicamente é uma relação basicamente de colônia versus metrópole. No caso, era a metrópole que infundia as suas vontades sobre a colônia, e que dessa forma os discursos que vinham de lá acabavam tendo uma certa repercussão. Aí ela cita alguns exemplos, aqui eu não vou me ater nos exemplos porque eles são muitos, né? Então eu acho que eu vou deixar para falar um pouco deles na hora de fazer os comentários depois, tá? Mas ela cita um pouco o exemplo da Antônia Maria Arrelapsa, né? Aí depois ela coloca que as visitações, né, do Grande Ofício eram mais recorrentes nas regiões em que havia mais abundância econômica, né? Tanto que ela cita que as regiões mais... como é que fala? As regiões onde saíam mais riquezas, como a Bahia, Pernambuco, o Grão do Pará, aí... onde havia mais prosperidade, no caso. Daí, no caso específico da feitiçaria, o fato de predominar nessas regiões mais ricas, já como eu disse acima, que o secretismo e as práticas mágicas se intensificavam e ganhavam complexidade na razão direta em que se desenvolvia o processo de colonização e produção de riqueza, em que crescia o número de escravos africanos. E que, no que diz respeito à devassa mineira à baiana, a importância econômica justificava o empenho em normalizar a vida dos habitantes. No caso do cuiabano, iniciava-se o deveu antes do papel estratégico daquela zona fronteiriça. Não foi exatamente tingidos de amor que vieram os inquisidores à colônia, ao contrário do que diz uma certa historiadora. Aí, no caso, ela está falando com relação a Sônia Siqueira. E aí que a intolerância em relação às bruxas, que as bruxas adivinhas crescia à medida em que se tornavam irresistíveis à desestruturação do sistema feudal, à organização do poder das formas dos estados monárquicos, a conscientização por parte da Igreja de suas limitações enquanto detentora e propagadora do cristianismo como religião hegemônica. E também que foi antes um dos frutos do nascimento da nova época, um dos sistemas do parto doloroso que geraria ainda legiões de expropriados pré-capitalistas, dos doentes mentais e tantas outras categorias excluídas.
Entre elas foi a feitiçaria que mais ódio gerou, porque corporificou de maneira exemplar o embate entre dois mundos, o da cultura popular e da tradição oral e litrada, partilhada pela grande maioria da população europeia, e da cultura erudita, letrada e escrita, exclusiva de um número restrito de intelectuais, mas sob a mira dos primeiros tiros daquilo que viria a ser formidável ao bombardear o advento da questão da imprensa. Ela coloca que em quase todos os estudos recentes, entretanto, coloca-se a questão do embate entre dois mundos diversos, variando-se as interpretações inferências feitas a partir deste, já que quase consenso. E aí ela começa a citar um pouco das diferenças entre como os historiadores enxergam a questão da questão da magia. Ela vai falar primeiro dos historiadores franceses, né, que dão muita importância à existência dos dois níveis, da cultura popular e do erudito, e que enxergavam a inter-relação entre eles, mas detém valorizar o polo da cultura das elites. Aí ela cita o Mandrou, que lhe dá dupla filiação, tanto a literatura jurídica e teológica e a tradição oral. E também do Delumiel e dos seus discípulos, entre eles o Murchebled, que vem na feitiçaria sob o prisma da perseguição, caracterizando-se como autodefesa da ética dominante em face da cultura popular invasora. Aí daí ela vai citar os historiadores ingleses, né, deixando algumas vezes enredar pelo fascínio da feitiçaria como construção mental imposta de cima para baixo. Eles avançavam mais no sentido de esmuciar diversas vertentes em jogo da formulação da ideia moderna de feitiçaria. Aí ela vai citar o Kate Thomas, né, que procurou demonstrar a noção militar de malefício, né, que era aquela prática comum de provocar danos a uma pessoa, e que foi basicamente elaborado pelas elites e acabou gerando a noção de sabbat, que dá origem à natureza diferente assentada dos escritos teológicos. Também o Gustav Henningsen, eu acho que é assim que se fala, que faz algumas afirmações que parecem contraditórias. Diz que a mitologia demoníaca da bruxaria foi um produto da elite culta e não da mente popular. Entretanto, via a bruxomania como fruto da cúpula entre a cultura popular e a cultura erudita. E acredita que nas zonas em que não existiam crenças populares em torno da bruxaria, tampouco houve perseguição de bruxas. Pensando nas análises de Carlo Ginzburg, ela vai citar os historiadores italianos, né, mas ela pega mais o Ginzburg mesmo para corporificar um pouco dessa ideia. Ela coloca aqui, parece-me importar-se mais que a feitiçaria remete-se à questão de circularidade dos níveis culturais, tornando-se muitas vezes difícil de detectar predominâncias do erudito sobre o popular e vice-versa. As elites culturais reelaboraram as manifestações da cultura popular à luz da demonologia. Esta, por sua vez, não poderia ter se constituído sem o recurso das tradições folclóricas e milenares. Ela coloca a feitiçaria quando ela assume uma posição privilegiada como objeto de estudo dotado de alto potencial associativo, né? E que no fogo cruzado esses discursos diversos cruzam-se ainda na condição metropolitana do inquisidor e a colonial do réu. Sem dúvida, uma intimidação a mais. Bom, daí agora, aqui é o segundo tópico, atribuições da Inquisição, pulverizar a perseguição e atiçar memórias. Daí ela começa esse tópico falando que a bruxaria é, por definição, um crime impossível, usando a colocação do Gustav Henningsen. O característico do papel da bruxa é que se trata de um papel fictício, aplicado e vazio. A bruxa não pode voar, nem estragar nada com seu olhar, o chamado mal-olhado.
E também ela também coloca um pouco da perspectiva do Monroe, né? E como mostrou Monroe, foi necessário que todo sistema de crenças em que se alicerçavam os imbricados discursos sobre a feitiçaria se desestruturasse para que triunfasse a posição racionalista e ilustrada. E que, captando e promovendo o cruzamento entre as formulações eruditas e populares, o procedimento inquisitorial foi modelar no sentido de criar e perpetuar o estereótipo sobre a feitiçaria, fazendo com que os acusados confessassem. Aí ela coloca a questão de que havia tanto a ideia do individual e do coletivo. A individual, atiçando a memória, cada um esmiuçava vidas, medos e desejos. A coletiva, exacerbando conflitos sociais, tensões pessoais e criando um canal para que se multiplicassem delações, ódios e procedimentos escusos. Daí ela basicamente vai falar que essa questão dos interrogatórios, né, e da própria Inquisição seriam uma manifestação do que o Michel Foucault chama de a microfísica do poder, que seriam basicamente mecanismos arbitrários, mas perfeitamente condizentes com a noção moderna de justiça, que se enrandava-se o réu numa teia impossível de ser desembaraçada. Ela também coloca algumas questões de como as pessoas eram presas, né? Ela coloca aqui a questão das testemunhas de ouvida, ou seja, você ouvia que fulano de tal era uma bruxa, era um feiticeiro. Você vai lá até o Santo Ofício, conta o que viu, só que você não vai querer ser identificado. Então você pode optar por uma certa... como é que fala? Esqueci como é que fala. Mas enfim, você vai ser uma testemunha anônima, no caso. E aí, deixa eu voltar aqui, peraí. Ah, tá, voltei. Ah, tá. Daí ela coloca aqui a questão do curioso dispositivo de multiplicação. No caso, se você era acusado de bruxaria, feitiçaria, alguma coisa assim, você acabava sendo meio que vítima, porque várias outras pessoas acabavam te acusando também. Por quê? Porque essas pessoas ficavam com medo de serem vistas como bruxas também, então eles tentavam conquistar a confiança do Santo Ofício. O que eles faziam? Tentavam concordar com os primeiros relatos de quando uma pessoa era considerada uma bruxa ou algo assim. As pessoas acabavam concordando, acabavam indo até lá, mesmo que elas não soubessem de nada. Elas iam lá e falavam assim, fulano e tal, uma bruxa, não sei o quê, só para tentar sair desse raio de culpa. E assim como a Laura coloca, né, desbravavam-se assim as denúncias para dar ao réu a ilusão de que eram numerosas do que na realidade. E que também havia um movimento de solidariedade entre presos, principalmente se não tivessem envolvidos se não tivessem envolvimento em infrações comuns. Daí, deixa eu ver o que mais. Ela coloca também que a perseguição acabava generalizando-se e ela tinha várias causas, principalmente por inimizades ou várias outras questões. Aí ela cita alguns exemplos, como, por exemplo, de algumas pessoas que eram acusadas por seus inimigos, de serem bruxos, ou às vezes por vizinhos mesmo. Eu não lembro agora, mas tinha um caso, acho que de uma mulher que acusou outra de ser bruxa porque parece que ela estava cobiçando o marido dela. Mas, enfim, ela coloca também que, empregando a trama dessas relações sociais, a perseguição movida pelo Santo Ofício agregava-se tensões já existentes e desencadeava novas. Ganhava hábitos verdadeiros e arretados da ideologia que a corporificava.
Ela também coloca que a microfísica do poder inquisitorial traduzia-se assim no processo complexo em que a poderosa rede institucional apoiava-se na organização dos colaboradores e na feitura de processos arbitrários e que solapava simultaneamente o universo coletivo e o individual. Para melhor atuar, deixa eu ver aqui mais. Daí ela coloca a questão da confissão. Ela coloca que era a chave do sistema penal do antigo regime, e basicamente no caso específico do tribunal, que era o índice que traduzia a eficácia com que o processo tinha sido encaminhado e o desfecho de um interrogatório bem sucedido. E ela coloca que o inquisitor era uma espécie de maníaco do detalhe, fiel sempre àquela questão, ao manual da Inquisição, né? E que eles tinham uma espécie de, como posso dizer, tinha uma certa necessidade de você tirar do réu sempre alguma confissão que fosse incriminatória, ou seja, o inquisidor sempre vai fazer perguntas e caso o réu não respondesse naquele dia, tudo bem, o que não se pode alcançar hoje poderia se alcançar amanhã. Ela vai citar o Foucault mais uma vez, que é o autor de uma das mais belas análises que fizeram sobre o significado da confissão nas sociedades ocidentais. Desde a Idade Média, a confissão se tornar importante em um ritual utilizado para chegar à verdade, desenvolvendo-se paulativamente os métodos de interrogação. E como ela coloca, né, ela usa basicamente a expressão do Foucault, né, ora a confissão é um ritual de discurso em que o sujeito fala coincide com o sujeito do enunciado e também é um ritual que desdobra em relação de poder, pois não há a confissão sem a presença menos virtual de um parceiro que não é simplesmente interlocutor, mas a instância que solicita a confissão que a impõe, que aprecia, que intervém para julgar, perdoar, consolidar, reconciliar. Um ritual em que o cunho autêntico da verdade é preferido pelo obstáculo e pelas resistências em que ela precisa presumir para se formular. Ela coloca aqui sobre o impacto dos interrogatórios, deflagrava-se sobre os réus como que uma crise de identidade, dissociando traumaticamente dos níveis eruditos e populares que se imbricavam as práticas exercidas no dia a dia. E especialmente na questão da matéria sexual. Confessar não bastava, havia a necessidade de você ser bem específico e descrever os atos, desvendá-los desvendá-los para meio que saciar a curiosidade do inquisidor. Aí ela cita alguns exemplos, né, de alguns casos de estupro, de violentação sexual, né, mas parece que os problemas não eram exatamente os estupros em si, mas sim a forma como eles aconteciam. Ela cita o caso de uma mulher, né, que teve relações sexuais com o marido e o Santo Ofício ficava solicitando informações sobre como teria sido a questão do coito anal. Pois é, isso é meio bizarro, porque parece que eles não estão preocupados com mulheres, sim sobre como foi o ato em si. E a mulher é vista mais como... ela é vista como se fosse a vilã, tanto que depois é meio que justificado que o marido estava bêbado, não sei o quê. Ela meio que concordou, mas mesmo tendo sido forçada. Então, basicamente, a gente tem uma espécie de fiscalização sexual, né? Tanto por conta da questão da fertilidade, né? Porque é visto como pecado o coito ser visto como prazer, né? Então, essa é uma questão que me chamou bastante atenção. Até foi meio desconfortável ter lido isso, mas é interessante, tá? Também ela coloca que a Inquisição, portanto, gerava a percepção tanto da culpa e também da memória através dos interrogatórios e ainda num movimento contrário, e que introjetava-se nos réus a adesão ao discurso inquisitorial. E ela finaliza esse tópico dizendo: os mecanismos através dos quais a Inquisição atuava sobre os indivíduos deixados à sua mercê e modelando-se conforme o seu credo, faziam ainda com que as possibilidades de sair dessa sujeição parecessem ser muito remotas.
Bom, daí aqui agora é o terceiro tópico, né? Atribuições da Inquisição, rastrear o pacto, ao evitar a condição colonial e o desfibrar humano. Ela começa esse tópico usando ainda mais, dessa vez, a formulação do italiano Franco Cardini. O pacto era o tema fundamental em torno do qual poderia ser construída a imagem teológico-jurídica de uma feitiçaria de fato herética. Daí também, que captando e reconstruindo o imaginário das elites europeias no fim da Idade Média, os demonólicos e teológicos sedimentaram uma das vertentes sobre o que se edificou sobre a questão do sabá. Tanto que o pacto e o sabá andavam juntos, quase sempre indissociáveis. Quando o inquisidor arrancava uma confissão de pacto, começava-se a tentar rastrear, então, o comparecimento ao sabá, ou seja, durante os interrogatórios o inquisidor tentava tirar essas informações do tipo, temos que tentar tirar dele as palavras sabá, pacto e também acordo com o diabo, ou seja, eles tinham que tentar ser bem, como posso dizer, bem persistentes nos seus interrogatórios. Daí, aí ela vai passar pela questão do Brasil, né? Que no Brasil lançava-se mão de métodos persuasivos, né? Que aterrorizavam o réu e tinham um grande efeito moral. Só que também nem sempre a lógica dos interrogatórios tinha êxito. Então daí ela vai falar da questão da tortura. Daí ela vai citar alguns exemplos, né? Como o processo do José Franco. Ainda suscita a questão da crença genuína no pacto a partir do momento em que se opta pela adesão do discurso em que é do inquisidor, mas encontra equivalências no imaginário popular. Passava-se a acreditar que tudo quanto foi dito aconteceu, de fato. Nesse sentido, sua história se aproxima dos medandantes, que provavelmente quem já leu aquele livro do calunguismo, né, Os Andarilhos do Bem, deve conhecer esse termo. Ao norte da Itália, adeptos a um culto de fertilidade milenar e de pressão inquisitorial. Após mais de um século, acabou por transformar em culto demoníaco. Aqui nesse caso aí do José Franco, é basicamente aquele caso no qual a igreja está perguntando sobre se esse homem teve relações carnais com o demônio. É meio bizarro a gente pensar nisso, mas elas falam que não sei o que, no sonho dele, provavelmente em algum momento o demônio assumiu a forma de uma mulher. E eles ficavam tentando tirar sempre essa confissão, sempre tentando tirar as palavras pacto, tentar fazer com que o réu confessasse algo que nunca aconteceu mesmo. O réu acabava confessando, mas por conta da tortura mesmo. Daí, deixa eu ver aqui mais. Quanto a possibilidade de reconstruir o universo popular. Tá. Suscitavam mais uma vez dúvidas quanto à possibilidade de se reconstruir o universo popular a partir da repressão institucionalizada e de interrogatórios dirigidos por inquisidores, quase sempre hábeis na manipulação das respostas. Mas os processos permitem também detectar os momentos nos quais a fissura entre o poder e o erudito se faz mais funda. Daí, basicamente, ela coloca que a condição de inferior dos réus era o que justificava toda essa repressão e a violência nos interrogatórios e na tortura, e ao desprezo com que consideravam as populações pobres na Europa, somava-se ao repúdio à própria cultura popular. Quando se tratava de habitantes do Novo Mundo, a posição das elites europeias firmavam-se ainda num novo preconceito, o de que voltava à condição colonial. E daí ela também coloca, como já se disse em vários pontos desse trabalho, os colonos integravam uma humanidade específica e ameaçadora que, com frequência, se revestia em tons demoníacos. Aí, que após 2 séculos de intransigência, a Inquisição parecia começar a receber a especificidade da religião vivida nas populações coloniais, irredutivo à fé dogmática em que norteava o procedimento do Santo Ofício, sempre invocando rusticamente a falta de instrução dos réus
permitiu-se ainda que reconhecer a permanência do saber médico dos colonos nortistas. Ele está quase finalizando aqui. Ela também coloca aqui com quase um século de atraso substituía-se em Portugal a onipresença sobrenatural de Deus ou do diabo nos acontecimentos cotidianos de uma visão mais racional da existência do recuo de Satã. Reconstituía-se assim o homem e a natureza uma autonomia em que a confusão anteriormente admitida sobre sobrenatural e natural e sobrenatural se tornava impossível. E, bom, finalizando aqui, ela já tenta concluir, né, que numa primeira leitura o que se nota, portanto, é que a Inquisição adquiria consciência do fosso que separava a religião das elites e das camadas populares, atingindo com maior condescendência e chegando ao mesmo a assumir atitudes paternalistas em relação aos colonos rudes e ignorantes. E se de fato a Inquisição perdia autonomia ante as repressões do Estado, cabia reconsiderar o sentido dessa benevolência em relação aos colonos. A adesão e ao pensamento mais racional se punha em xeque a realidade dos fatos mágicos da feitiçaria atrelava Portugal às tendências europeias, tão estruturadas por Mandru em sua manifestação francesa. Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para dizer. Desculpa se eu não consegui ser muito claro, tá? Eu peço desculpas por isso. Eu tive que organizar agora meio que de última hora a minha apresentação, mas espero ter sido claro, tá? Peço desculpas caso eu tenha sido meio enrolado aqui, mas, enfim, qualquer coisa, na hora dos comentários eu tento dar uma esclarecida, caso não tenha ficado claro aqui, tá bom? Mas acho que agora é com o Lucas, né? É isso aí. Bom, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Peço já desculpas de antemão pela minha voz totalmente nasal, que a primavera é uma coisa linda, mas para quem sofre de rinite e problemas aí de respiração com questão alérgica é um pouco complicado. Mas enfim, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. A parte que eu vou falar seria o capítulo 8, né? Que seria o nome intitulado, né, Histórias Extraordinárias, o Destino de Cada Um. Pois bem, essa última parte, além da conclusão, que eu também vou bater um pouco, porque ela faz uma interligação que eu acho interessante de se trabalhar, ela faz se você parar para analisar, até mesmo como o Alexandre falou agora há pouco, a gente consegue ter uma breve, você sente uma breve, mas ao mesmo tempo clara inspiração da Laura com relação ao Carlo Ginzburg. Né? O Alexandre citou ali a questão dos andarilhos, né? Que também é do Ginzburg, mas o que eu sinto nesse capítulo, que ela faz uma analogia mais ou menos clara, seria a questão do queijo e os vermes, que é você fazer uma análise do moleiro Menóquio, né? Ali na Inquisição, mais na parte europeia, só que ela traz isso para a Inquisição dentro da colônia do Brasil nesse sentido, né? E o que nesse capítulo, o que ele vai tratar? Ele basicamente pega algumas pessoas, que são pessoas sem nenhuma, digamos assim, uma pessoa que tem uma ascendência muito grande, uma pessoa importante, digamos assim, para a sociedade nesse sentido mais conservador, né? E o que ela faz? Ela explica esses relatos dessas pessoas que foram abordadas ali pelos tribunais inquisitórios do Brasil, da colônia, aliás, na época, né, que foram julgados ali pelas autoridades portuguesas, e ela explica como eles eram abordados, a forma que eles utilizavam para tentar extrair essas informações, né. E o que acontece? Isso acaba sendo diretamente um complemento do que o Alexandre falou. Por quê? Porque ela trabalha exatamente utilizando desses exemplos, né. E assim, o que ela enfatiza muito nesse sentido, que é uma frase assim que condiz ali extremamente com isso, seria a questão de que, mesmo quando as pessoas elas são ignoradas pelos historiadores, essas classes subalternas da sociedade, essas condenações que elas sofrem, de certa forma, elas acabam permanecendo no silêncio. E o que a autora tenta trazer, não só nesse capítulo, mas como no livro como um todo, é exatamente isso: é você dar voz e mostrar para as pessoas que existe essa questão
que não só aquilo que a gente sente, por exemplo, e que a gente trabalha das questões europeias, da Inquisição na Europa e tudo mais, lógico, que são coisas que acabam trabalhando numa libra diferente, né? Isso é fato. Mas para a gente ter uma noção, porque na maioria das vezes, você conversando com as pessoas assim do nosso cotidiano, fora da universidade, você falar para as pessoas que o que aconteceu na Europa, em questão de Inquisição, aconteceu no Brasil, as pessoas elas ficam estarrecidas, elas acham que é impossível. Da mesma forma, por exemplo, que você fala para uma pessoa que no Brasil, na época da Segunda Guerra Mundial, no governo Vargas, existiram campos de concentração. Aqui no Brasil as pessoas não sabem, elas ficam chocadas com isso, né? Porque você consegue analisar a história ali da Europa, né? Da forma que a gente trabalha numa história que ela tá sempre migrando ali para essa questão eurocêntrica, e às vezes a gente acaba não olhando para o nosso próprio nariz, né? Olhando para a história do nosso país. Então é muito interessante você ter essa noção sobre as coisas, e eu acho interessante a forma com que ela aborda isso, né? Que é você meio que tentar desfocalizar dessa questão da multidão e focalizar no indivíduo, você trabalhar isso na forma individual, né? Que é quase mais ou menos ali como uns primórdios que a gente pode por exemplo, tratar que a história oral faz, né? Que é você tentar fazer essa análise mais extensa das pessoas, mas utilizando ali de relatos que sejam pessoais, né? E isso é uma coisa que realmente faz uma diferença muito grande. E você tratar dessa realidade de procedimento, de certa forma, ela acaba sendo meio inovadora, porque você acaba conferindo essa identidade do anonimato e dando razão para aquilo, você colocando aquilo como um agente histórico, você colocando aquela pessoa que é excluída nesse sentido, tendo o seu lugar de fala. E exatamente pelo fato delas serem você trabalhar com biografias que sejam anônimas, geralmente as pessoas acabam fazendo com que isso seja uma coisa mais desimportante nesse sentido, né? Mas que a autora coloca, e ela enfatiza muito isso porque é realmente o contrário, porque justamente por elas serem biografias de certa forma quase anônimas e tratadas como medíocres pela maioria da sociedade, é justamente por isso que elas se tornam mais importantes, né? Eu acho que, como eu falei anteriormente, essa questão da gente não acabar evitando, não digo evitando, mas às vezes se esquivando, até mesmo de forma indireta, na maioria das vezes, dessa questão da nossa história e da forma que as coisas aconteceram aqui no Brasil, para dar mais voz, às vezes, para as questões que vêm de fora e acabar estudando e abraçando mais as questões que vêm de fora, é uma coisa que, de certa forma, soa como a gente manter esse espírito eurocêntrico, né? Que daí, se a gente ficar muito, parar muito nisso, a gente já entra naquela questão da decolonialidade e coisas assim, né? Que a gente ter realmente começa a dar mais valor para as coisas externas do que para as nossas próprias coisas. Então, assim, eu achei que na minha visão seria um pouco maçante ficar explicando os relatos de cada um, né? Porque ele cita, a autora, ela cita aqui no início do capítulo, ela dá o nome das pessoas, né, que seria a Maria Barbosa, o Manuel João, a Luísa de Silva Soares, Luzia Pinta, Salvador de Carvalho Serra e o Adrião Pereira de Faria. São pessoas comuns, pessoas que não têm absolutamente nenhum vínculo com Portugal, são pessoas que não tem nada a ver com a questão, digamos assim, desse gigantismo histórico, né? Não são agentes históricos grandes, tipo, né? Você vai analisar o Napoleão da vida, né? Não, são pessoas simples, pessoas comuns, como nós, né? E ela analisa como que essas pessoas, o impacto dessas pessoas na sociedade, pelo fato delas serem consideradas pagãs, ou porque elas terem esse contato com o diabo, como elas mesmo dizem, né? Elas mesmo dizem. Eu queria projetar alguns arquivos que são daquela época, algumas cartas, mas eu não consigo projetar, porque eu estou pelo meu celular, daí vai ficar um pouco complicado. Mas se vocês analisarem, olharem bem no final do capítulo, deixa eu olhar aqui a página bem certinho. A partir da página
documentos ali. Ele vai terminar na página 369, né? O capítulo, e daí ele já joga os documentos ali. E daí eu acho interessante vocês darem uma olhada, porque esses documentos eles são manuscritos oficiais, né? Dessas pessoas que foram julgadas, o que eles escreviam, né? Algumas orações e alguns desenhos que são bem interessantes da gente analisar, né? E essas questões que eles tratam aqui foram alguns dos me fugiu a palavra agora, foram coisas que eles foram utilizadas contra eles dentro desse tribunal da Inquisição, né? Porque foram apontados como, digamos assim, uma prova, lembrei a palavra, uma prova de que eles realmente tiveram contato com forças ocultas e até como o Alexandre falou, ali tiveram relações sexuais e coisas dessa forma. É uma coisa que a gente pensa assim que, por exemplo, para a mitologia grega, por exemplo, é uma coisa que acontece muito, né? Porque seja os deuses, principalmente Zeus, né? Qualquer filme que a gente assista, ou jogo, um God of War da vida que você vai jogar, sempre vai ter aquela imagem dos Zeus ali como o cara que se transforma num mortal comum e vai lá, né? Tem relações sexuais e tem um monte de filhos aí que são semideuses, né? Isso é uma coisa bem clara, que acontece, é bem corriqueira, né, digamos assim. Mas nesse caso eles trabalham isso com uma coisa negativa, que seria o diabo vir para cá, vir para o terreno, se transformar numa pessoa, a figura do mortal e ter relações sexuais com essas pessoas. E era uma coisa que o Tribunal Inquisitório também corria atrás, né? Porque eles acreditavam que algumas pessoas, determinadas pessoas, eram filhas de uma relação sexual de um ser humano com um demônio, tal qual algumas pessoas que foram esse agente, né, nessa questão da relação sexual, né. E daí isso é uma coisa que também é bem interessante de se tratar, seria realmente essa questão do sabá. O sabá é uma coisa que o Alexandre ele falou bastante nesse sentido, mas eu acho importante enfatizar também que essa era uma das coisas principais ali, um dos termos principais que eles utilizavam ali para taxar essas pessoas naquela época, né? Então eles buscavam encontrar anotações que tivessem a palavra sabá. E é muito interessante, eu não sei o gosto musical de cada um, mas eu acho que para a questão histórica vale a pena dar uma olhada, que é uma banda que eu creio que todo mundo já ouviu falar, que se chama Black Sabbath, né? É uma banda do Ozzy Osbourne lá e tudo mais, é uma banda bem conhecida, todo mundo conhece pela música do Homem de Ferro, né? Pelo menos por essa. Mas se você parar para analisar, por exemplo, o primeiro álbum do Black Sabbath, ele é inspirado nessa questão mais inquisitória, entendeu? É uma coisa assim que ela trabalha muito essa questão do sabá, né? Porque é realmente um termo. Black Sabbath, se a gente for traduzir numa tradução bem literal, ela significa uma missa negra, que seria exatamente essa coisa que o Tribunal Inquisitório buscava tanto, pessoas que participassem desses cultos, que se envolvessem com esse tipo de situação. Então eles estavam sempre ali, né, na busca para tentar incumbir essas pessoas e acabar com isso, acabar com esse paganismo, porque eles queriam passar, né, da mesma forma que os Estados Unidos sempre tentar destruir o comunismo, a Igreja Católica sempre tentava destruir essa questão do paganismo, ou qualquer coisa que fosse de uma vertente diferente, né? Isso não é mistério para ninguém. Mas então, assim, é uma coisa que vale a pena dar uma analisada, embora seja uma informação extra, né? Porque as letras das músicas, elas tratam um pouco dessa questão, né? Então, vale a pena, porque a música, às vezes, é uma coisa que a gente acaba ignorando por ser tão cotidiano da gente. A gente tá lavando louça, tá limpando a casa, tá correndo, tá treinando, tá fazendo qualquer coisa, ouvindo música, mas, às vezes, se a gente para analisar as letras, elas podem, sim, funcionar e agir como uma fonte histórica pra gente, né? Então, é uma coisa que vale muito a pena. E daí, para fins de conclusão, é uma coisa que eu acho muito interessante para a gente refletir um pouco acerca, é que a gente tem que entender, de certa forma, essa complexidade dessa bagagem cultural que a sociedade brasileira tem, né? Embora esse projeto colonial ele tentasse de toda forma trazer esse mundo ibérico para cá, né? Impor esse mundo ibérico, seja na economia, seja na cultura como um todo, mas principalmente na religião, né? Porque as primeiras coisas que os portugueses fizeram estando aqui no Brasil foi tentar converter os índios, né? Fazer uma missa e tudo mais. Acho que foi o último ato que eles fizeram na primeira passagem deles aqui, né? Foi fazer uma missa. Então, assim, mesmo que eles tentassem trazer
essa vertente mais não, totalmente católica para o Brasil e para os povos que aqui habitavam, o projeto, embora ele tenha funcionado, né, porque se a gente parar para pensar, de certa forma ele acabou funcionando, porque querendo ou não, o Brasil ele continua, né, tantos anos depois, ele continua sendo um país de maioria católica. Mas é importante a gente analisar que essas religiões e esses cultos, sejam eles de matrizes africanas ou indígenas, eles são muito presentes. Eles fazem parte da origem totalmente da origem, né, origem mesmo do Brasil, que é a origem fora ali da questão dessa chegada dos portugueses, dos europeus como um todo aqui no Brasil, né? Então a gente tem que entender e tem que valorizar isso de uma forma mais enfática, né? Porque assim, as nossas origens realmente elas não são europeias, né? A gente sabe disso, que a gente, de certa forma, a gente é um país de origem indígena, né? Porque já existiam muitos povos aqui antes dos portugueses chegarem, né? Então acho que a gente sofreu uma influência. Eu acho que essa influência, por mais que ela exista, a gente tem que conhecer a importância, né, e as particularidades, né, que fazem parte da nossa história, porque isso realmente é a nossa história. Eu acho que a gente trabalhar isso, a gente entender isso um pouco mais e principalmente a gente passar isso para as outras pessoas é uma coisa que, que, que impõe, né, de certa forma, que não aceita, porque é aquela coisa. Eu acho que da mesma forma que muitos índios, ou até muitos indígenas, aliás, e muitos escravos até mesmo, que sofreram, né, nessa tentativa de se impor, né, sob essa essa guinada de uma cultura diferente, eu acho que a gente, da mesma forma, tem que se portar assim, né? Porque, de certa forma, acaba misturando com uma questão propriamente política, porque você está envolvendo a vida das pessoas, né? Você está envolvendo a cultura das pessoas, e a partir do momento que você tem alguma coisa que nos é imposta, automaticamente isso aí já não soa como uma coisa boa, né? Porque eu acho que ninguém gosta de sofrer uma imposição de alguma coisa, ainda mais numa sociedade que não tem nada a ver com a nossa, que chegou aqui, como diria minha avó, chegou de vereda, né? Ninguém esperava, e daí eles chegam e acabam mudando tudo, acabam mudando cultura, religião, economia, anyway, né? E a gente tem que entender que isso é uma coisa que, embora esse projeto colonial, como eu falei, ele tente trazer essa questão, vamos trazer o mundo ibérico, é o novo mundo, a gente precisa transformar tudo igual é aqui, como se o europeu fosse perfeito, né, ainda mais Portugal, né, que hoje em dia a gente sabe que é um país complicadíssimo na Europa, né, mas a gente tem essa noção hoje em dia. Então acho que é interessante a gente trazer achei interessante trazer essa reflexão, né, para a gente sair um pouco dessa zona de conforto que às vezes a gente acaba se colocando para realmente pensar, né, como que a nossa sociedade ela se portou naquela época, né, com a chegada desse mundo português para cá, como que as pessoas daquela época se portavam, como que elas receberam isso, e principalmente como que as pessoas que eram diferentes nesse sentido, né, que tinham uma crença num culto diferente, não necessariamente num culto que envolva ali a figura do diabo, a figura demoníaca, né, uma coisa mais ali black metal, assim, se eu posso dizer, mas pessoas que tinham religiões diferentes, como por exemplo os escravos que aqui estiveram, né? As religiões eram totalmente diferentes. A gente vê que até hoje, por exemplo, as religiões de matriz africana, elas sofrem um preconceito absurdo na nossa sociedade, né? E pessoas que a gente sabe que também existem pessoas que realmente hoje em dia elas são adeptas a religiões de cunho satanista, né? Não precisa nem falar que a repressão também é muito grande, né? Embora não seja tão comum assim, né? Seja uma gama de pessoas bem menores. Mas é importante a gente ter essa reflexão, espero que tenha ficado claro, que eu não tenha me embaralhado tanto para falar e que minha voz nasal totalmente não tenha atrapalhado tanto. E daí eu abro para os comentários, para os nossos comentadores aqui, e daí se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para conversar, a gente vai conversando ao longo da apresentação. Muito obrigado a todos.
Pode falar, Ana. Oi, gente, bom dia. Eu queria comentar algumas coisas mais em relação, acho que ao contexto do que a Laura está falando, mais especificamente no capítulo 7, que foi o que o Ale apresentou, que ela já inicia falando sobre o início da modernidade, né? Onde tem a formação dos Estados Nacionais, a gênese do capitalismo, a colonização, as reformas religiosas, a Inquisição. E aí a gente para um pouquinho aí e pensa, né, no que ela deixou aí muito bem claro, que o auge da Inquisição foi durante a modernidade. E aí a gente pode pensar, mas a modernidade não deveria ter sido mais moderna, né? Literalmente, não deveria ter sido mais moderna. E aí ela cita o Delumet, eu acredito que seja assim que fala o nome dele, né? É um historiador francês. É, se não for também, vocês me perdoem, né? Todo mundo leu, todo mundo acho que sabe o nome dele. E que ele diz num texto dele sobre o Renascimento e sobre a feitiçaria mais em si, que a modernidade, né, mais especificamente na conjuntura do Renascimento, ela foi um tempo com razão e sem razão, ao mesmo tempo de sombra e luz. Porque muitos autores, o Delumet fala, o Peter Burke fala, que a modernidade ela foi mais medieval do que por vezes a gente possa imaginar e do que os próprios modernos se diziam. E o Delumet também fala que a mesma época do início da modernidade com o Renascimento, que viu o desenvolvimento do espírito crítico, foi uma época de grande credulidade. Então, assim, mas a Inquisição serviu os interesses da igreja e aos estados monárquicos absolutistas emergentes, né? Surgiu para ajudou na consolidação deles, como a própria Laura fala no texto. Sim, claro. Mas a Laura também diz que a Inquisição ocorreu até mesmo onde esses imperativos do nascimento da modernidade não estavam ainda presentes. Ela cita ali alguns lugares mais afastados daquela Europa que já estava no Renascimento, já estava planejando uma era moderna. Então, isso quer dizer que a Inquisição ela se põe sobre um sistema de crenças muito forte. Tanto que aí você tem, com o Renascimento, ela cita a demonologia. Né? O Ale comentou ali sobre a figura do diabo, que a partir da Idade Moderna passou a ser visto sempre como terrível, não mais como bufo. Bufo tem alguns sentidos da palavra, mas eu acredito que nesse caso ela tem usado realmente como um sinônimo de bufão, ou seja, de cômico, ridículo, teatral. Por quê? Porque na Idade Média, anteriormente, especialmente no teatro, especialmente no teatro monástico, feito ali para ser um conjunto com os sermões católicos, o diabo era colocado como uma figura a ser ridicularizada. Você deveria temê-lo, mas você sabia que você tendo ao seu lado a igreja, os padres, Deus, os anjos, enfim, né, todo o secto cristão, você estaria protegido desse diabo, então você poderia ridicularizar ele. A partir do iniciozinho ali da Idade Moderna, o diabo já entre aspas, começado a ser levado mais a sério. Você cria a demonologia, estudos sobre a hierarquia do inferno nesse período. Você coloca que o inferno teria uma hierarquia até muito parecida com a que se construía nos estados absolutistas no momento. Então, você tinha os demônios mais abaixo, você tinha os demônios mais acima, e assim, se construiu toda essa visão de um inferno diferente, a visão do purgatório também, como comentou a Lê. E aí você constrói a imagem do demoníaco não mais como
bufo, mas agora como sendo sempre terrível e sempre temível. Então você leva as pessoas a, a considerarem qualquer coisa que fosse que antes a heresia era tida como, a Laura fala isso, né? Se antes a heresia era tida como você ir apenas contra os dogmas da igreja, agora a heresia literalmente é você ter algum tipo de ligação com o diabo especificamente. Então você tem essa mudança de visão. E isso já no início do Renascimento, que como eu disse, que a gente pode pensar que fosse uma coisa mais moderna. Mas, que nem eu disse, como disse o Delume, como disse o Burke, o período da modernidade, na verdade, é muito mais medieval do que a gente possa pensar. A partir ali do século XIV, do século XV, ó, passando carro de propaganda, não sei se vocês estão ouvindo, só ignora. Mas a partir daquele momento não você teve uma quebra total com o que você tinha na Idade Média. Um sistema inteiro de crenças não se quebra dessa forma. E a Laura fala, citando ali um outro autor, que só quando todo esse sistema de crenças começou, de certa forma, a decair, é que a racionalidade venceu nesse sentido. Mas, claro, isso não tira a questão de que a Inquisição e, enfim, toda essa perseguição foi usada, obviamente, num sentido de ajudar na construção desse poder da monarquia, uma monarquia ainda muito centrada na igreja. E não uma questão, é mais esse contexto que a Laura fala pra gente. E aí, para terminar, uma coisa que o Lucas já falou, mas acho que vale a pena a gente pensar um pouco mais sobre isso, é que é uma coisa que me chamou muita atenção, que quando a Laura vai falar sobre os casos específicos dos condenados, ali no capítulo 8, ela diz que o estudo de caso é primordial para podermos preservar a capacidade de nos estarrecer e se revoltar ante a iniquidade. Porque quando você pensar, ali num certo momento ela fala, entre não sei quantos anos lá, 250 mil pessoas foram mortas pela Inquisição. São números. Só que quando você pega essas pessoas e você dá nome a elas, e você conta por que elas foram condenadas, muitas dessas pessoas a gente pode ler em alguns momentos desse livro, né, agora que a gente está no fim, a gente pode falar isso, que em alguns momentos desse livro a gente ri sobre certas passagens que ela fala. São coisinhas ali que parece até uma graça. Só que você tem que lembrar que essas pessoas, por conta dessas coisas que a gente pode até achar graça, que a gente pode achar bobo, que a gente pode achar idiota, tipo, nossa, como que essas pessoas acreditavam nesse tipo de coisa? Elas foram mortas. Mortas muitas vezes numa fogueira. Elas foram muito. Elas tiveram um sofrimento muito, muito grande, elas foram torturadas, enfim. Mas aí também, por fim, eu lembrei agora uma coisa que eu acabei não anotando aqui para comentar, mas que eu achei interessante ontem à noite, enquanto eu estava lendo o capítulo, que em eu acredito que fosse Maria alguma coisa, uma dessas personagens, entre aspas, mas uma dessas pessoas reais, né, que a Laura comenta sobre o caso, que ela, enquanto estava indo para Lisboa para ser julgada, né, o barco é tomado por piratas, enfim, ela acaba ficando meio a Deus dará ali, ela vai para se dirigir para Lisboa meio que sozinha, tal. E aí nesse momento ela já perdeu suas roupas, enfim, tá toda estrupiada, e ela pede que ajudem ela com um manto para ela se cobrir, porque ela era uma mulher honrada. Isso que ela diz é completamente contra todas as coisas que né, o Lucas não chegou a entrar em cada pessoa dessa, mas né, quem leu sabe de quem eu tô falando. Que a questão da mulher honrada é completamente contra tudo aquilo que acusavam ela. Então também essa fala dessa mulher acaba sendo ali uma fala de resistência dessas pessoas que não se encaixavam no modelo, né? Inclusive ela era parda, não se encaixavam nesse modelo branco, cristão, europeu, bonito, lindo, família tradicional, europeia no caso. Essas pessoas, então elas não se encaixam. E essa fala dela, eu acho, essa sim, eu acho aquele tantinho de graça.
E é muito interessante no sentido da gente pensar essa resistência dessas pessoas que não se encaixavam e ainda faziam graça com tudo o que com toda essa opressão que tinha em cima delas. Mas acho que é isso por enquanto. Se tivermos alguma coisa para comentar depois, a gente volta. Eu quero. Eu quero fazer só um. Tá dando pra ouvir tranquilo? Tá sim, Henrique, pode falar. Eu quero fazer só um breve comentário mesmo. Eu queria fazer até um comentário maior, mas surgiu um imprevisto aqui em casa. Eu vou ter que sair nas pressas, bem daqui a pouco. Mas, assim, falar um pouco do livro em geral, né? Que é um livro muito interessante, na realidade. A gente consegue observar nele muitas questões relacionadas a magias, a monstros que aparecem no Brasil nesse período colonial, né? Ele trabalha bastante com o imaginário, traz essa ideia de como os portugueses viam esse mundo além mar, né? Do outro lado do oceano. Um lugar perverso, sem a presença de Deus, onde o mal se manifestava. A presença de culturas que não eram cristãs, como a dos índios e dos negros, faz uma mistura de religiosidade muito interessante, né? Trazendo uma nova percepção de religião. E nessa situação que é onde as bruxas acabavam se desenvolvendo onde é bruxaria, né? Acabavam se desenvolvendo de uma forma bastante significante, né? E é interessante a gente observar que essa bruxaria que eu falei, ela não era como a bruxaria europeia, pois ela tinha elementos sim da Europa, mas era uma mescla, né? Não só europeia, mas também dos negros africanos, dos indígenas nativos, o que cria todo esse misticismo próprio aqui do Brasil, que a gente pôde observar no livro. Ele é bastante interessante mesmo, tem umas partes que são bastante chocantes, outras como a Ana falou, são a gente acha até engraçado, mas realmente a gente tem que lembrar que muitas dessas pessoas acabaram morrendo por isso, né? Mas mesmo assim, é, é um livro bastante interessante que traz muito esse imaginário que eu, pelo menos, achei bastante interessante. Acredito que é isso. Obrigado, Henrique. Pode falar, Cláudio. Opa, bom dia a todos de forma oficial. Eu queria dar os parabéns a todos que falaram aí, o Alexandre, o Lucas, a Ana e o Henrique, né? Isso. Eu só queria fazer um adendo à fala da Ana, que o que ela falou é extremamente importante, principalmente quando a gente vai para a sala de aula, o que acontece? É um dilema que sempre acontece com o historiador. O aluno, ou a pessoa que está escutando você, ele tende a ver um passado de forma distorcida, de forma tragicômica, de forma estereotipada. E nesse momento é o que a Ana aí fez muito bem. Ela conseguiu usar o que eu chamo de empatia histórica. O que é empatia histórica? É você conseguir compreender o sujeito ou personagem histórico como próximo a você, como uma pessoa como qualquer outra. A única diferença é que ele vivia num tempo diferente do nosso. E essa empatia histórica é muito importante, porque a gente vive numa sociedade, atualmente, que as pessoas tendem a ridicularizar as pessoas do passado. Tendem a achar que o avô é ultrapassado, que o pai é cafona. E isso é um problema grave no mundo todo, mas no Brasil isso é muito acentuado. A gente tem um péssimo hábito de não respeitar os mais velhos, não procurar aprender com as pessoas que já viveram, não absorver esse conhecimento histórico. E a forma como ele é trabalhado, como a Ana falou aí, com essa forma empática de trazer semelhanças,
Eu ia falar outra palavra aqui, mas não foi não, desculpa. Semelhanças com a pessoa que viveu ou há 100, ou 200, 800, 1000 anos atrás, isso é empatia. Esse refinamento é que um professor de história deve ter. Porque o Jaime Pinsky, que é um historiador famoso, ele diz uma coisa interessante. O historiador, ele não pode ser só um cientista, ele tem que ser um cientista e um erudito. Ou seja, ele tem que dominar a ciência e ter conhecimento para saber trabalhar e divulgar aquela ciência. Então, meus parabéns, Ana. Você conseguiu, na sua fala, ser o Jaime Pinsky quer. Uma cientista que tem domínio da sua ciência e uma erudita que soube transmitir esse conhecimento de forma fabulosa. Parabéns, viu? Parabéns mesmo e parabéns a todo mundo aqui. Um abraço, pessoal. E só um adendo. Outro dia eu vi uma entrevista da Laura e ela falou uma coisa que me entristeceu. Ela disse que esse livro, O Diabo na Terra de Santa Cruz, não é o livro preferido dela. O livro preferido dela, o livro que ela disse que mais gostou de fazer foi o primeiro, que é o sobre a mineração em Minas Gerais. Me esqueci o título do livro agora. Ela disse que não gosta muito desse livro. Aí eu fui assistir a live com ela, toda empolgada, achando que era falar desse livro, e ela não saiu com essa. Mas me deu uma tristeza, mas tudo bem. Só quis compartilhar isso com vocês. Beleza, pessoal? Um abraço. Fiquem bem. E fica aguardando aqui o próximo Clube do Livro. Muito obrigado, Cláudio, pela fala. Mais alguém, pessoal? Pode só levantar a mãozinha, pode se inscrever aí no chat. Eu só queria aproveitar, então, né, reiterando o que o Claudio falou. Isso é uma coisa que acho que é parte do que a gente tenta fazer aqui no clube, perceber essas coisas e falar, né, para que todos saibam dessas pequenas minúcias, né, que a gente faz enquanto essas pequenas coisas que a gente tem que reparar enquanto a gente está lendo alguma coisa, enquanto a gente está comentando alguma coisa. Por exemplo, aconteceu muito quando a gente fez sobre Raízes do Brasil, que é um livro um pouquinho mais complicadinho, que você tem que pensar certas coisas, que você tem que levar em consideração muita coisa para você poder interpretar ele. A mesma questão, esse livro da Laura, talvez o problema que ela tenha com ele seja, quem sabe, não ter colocado mais certas discussões nesse sentido, né? Quem sabe ela acha que essas passagens que ela fez, falando dessas pessoas, talvez tenham sido um pouquinho caricatas, né? Talvez hoje ela já tenha uma visão mais crítica do livro. E é por isso que a gente sempre convida vocês a continuarem aqui com a gente no clube. Claro que entre o primeiro clube que a gente teve, agora a gente já está no quarto, a gente tem menos pessoas e tudo mais, a gente entende, todo mundo tem seus afazeres, é difícil você estar aqui um mês inteiro, né? Todo lá, uma semana, uma manhã de cada semana. Mas a gente sempre convida vocês a continuarem, quem não puder participar aqui, a ver lá no YouTube. Depois a gente sempre posta, a gente disponibiliza o link para vocês verem, reverem, verem o que perderam dos encontros, para que a gente possa ter essa visão um pouco mais alargada dessas obras e tentar tirar algumas coisas assim dentro da nossa própria profissão, nós como futuros historiadores, professores e pesquisadores, ou quem está aqui apenas porque gosta do tema, mas que possa levar para a vida essa criticidade um pouquinho maior enquanto a gente lê e interpreta certas obras. Mas acho que é isso. Muito bem, gente. Mais alguém? Não sei, qualquer coisa, Henrique quer finalizar já? Quer fazer uma fala? Agradecer ao pessoal pela presença nos últimos dias, tudo mais. Só assim, aham. Só tô
tô por aqui porque é melhor para mim, porque pelo meu perfil mesmo tá meio ruim meu notebook, o microfone dele fica ruim de falar. Mas enfim, não, quero agradecer a todo mundo que participou aí na quarta edição já do Clube de Leitura. Igual eu falei, os certificados vão ser enviados ali por outubro. Eu, em nome do grupo PET, agradeço todo mundo que sempre está aí com a gente, participando, que está no grupo do WhatsApp ali. E é isso, a gente vamos organizar o próximo clube, vamos mandar, como a gente sempre faz, nos e-mails, pedindo sugestões para vocês, se vocês quiserem mandar sugestões, inclusive, pode colocar no chat. Então, fiquem à vontade. Como a gente já falou aqui, a gente já discutiu o Apologia da História, que foi o primeiro clube, discutimos o Queijo e os Vermes também, então já discutimos vários livros que foi sugestões de vocês. Entende? Então, quem tiver a vontade de deixar uma sugestão pode deixar, ou quando a gente for escolher o próximo clube, a gente também pergunta para vocês, sugestões, sempre fazemos assim. E é isso, gente. Agradecemos aí a todos que participaram. E se encerra aí a quarta edição do clube. Daí os certificados, como eu já falei, vai ser enviado por outubro. Quero que seja isso, Alexandre. Agora vamos só torcer para a quinta edição poder acontecer de forma presencial, né? Híbrida, né? De preferência, para a gente poder permitir, né, a presença do pessoal que não é aqui que não estuda no RPG, né? Não é do Paraná também. Mas enfim, vamos torcer, né, para as coisas darem certo e a gente se vê ano que vem, pessoal, aqui no Clube do Livro. Mas acho que no geral é isso. Acho que já é lá para parar a gravação e agradecemos a todos a presença. Obrigado, pessoal. Até mais.